convidou um psicólogo maravilhoso, neuropsicólogo, especialista na nossa saúde mental, emocional. E como é o dia de reflexão, renovação da fé para todos os cristãos em todo o mundo, é também um momento de refletir sobre as mudanças em nossas vidas, sobre os ciclos que se encerram, sobre os novos que iniciam, né? O dia de hoje é um convite mesmo para a gente renovar as esperanças, sonhos, buscar recomeços, com mais amor, com mais compaixão. E aí eu fico pensando, mas será que a nossa mente está pronta para isso? Como é que ela funciona? Como é que a gente começa a pensar de uma forma diferente, para fazer coisas diferentes? E eu recebo, então, o psicólogo palestrante, Dr. Armando Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber. Obrigada, viu? Forte abraço, viu? Vamos sentar? Vou sentar do seu lado? Por favor. Pra gente... Cláudia, que abertura de programa. Minha vida ficou mais difícil agora. Opa, porque depois dessa grande apresentação, né? Mas o Padre Kleber é muito maravilhoso, né? E assim, adorei. E eu disse para ele que eu ficaria assistindo a essa abertura, porque cada vez mais eu sou um dos vários cientistas, né, que buscam essa aproximação, né? O que nós temos na espiritualidade e o que a ciência cada vez mais entende, né, de importância, porque aspectos psicológicos também respondem e seguem esses ritos, esses símbolos. É impressionante, isso é uma coisa que me encanta, porque a gente já viveu um tempo em que ciência e espiritualidade não tinham conversa, né? Perfeito. E hoje, pelo contrário, tem encontro e comprovação. Perfeito, Cláudia. Isso eu não só vejo aqui no Brasil, com as minhas pesquisas, com a minha área de ensino, mas é o que eu aprendi também no exterior, com a grande oportunidade que eu tive de ver que nós temos grandes pesquisadores que cada vez mais comprovam que diversos aspectos do universo da espiritualidade têm a sua correspondência no nosso universo psicológico e que elas se integram. E não há mais motivo para existir briga entre essas dimensões da vida humana. Estávamos aqui ouvindo com muita atenção, estava no cantinho aqui dos estúdios, ouvindo a conversa inicial e pensando em como que a gente traz para a área, né, da psicologia, da saúde mental, né, do crescimento pessoal, de que é natural que o ser humano não queira entrar em contato com a sua dor. E todos nós, né, temos as nossas dores, as nossas pedras que pesam, que machucam, e que é da nossa natureza, muitas vezes, não querer olhá-las. E até certo momento faz sentido, mas assim, esconder a sua dor pode te afastar desse momento de renovação. Aquilo que a gente aprende através da religião existe em contrapartida no aspecto psicológico, a ideia de que emoções negativas, ou como a tristeza, como a raiva, como o medo, elas devem ser aceitas, elas devem ser refletidas, porque elas também são portadoras de informações. Então, se a gente quer uma vida com mais alegria, sentido e propósito, a gente precisa de assumir a nossa autocompaixão, o nosso desejo ardente de reconhecer as nossas falhas e imperfeições. Olha que interessante, enquanto você fala isso, eu lembro do que está na Bíblia. E que a gente está falando da mesma coisa. A Bíblia fala, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e libertar. Quer dizer, exatamente isso. Se a gente confessa, claro que para confessar para Deus, para confessar para um padre, para confessar para um amigo, a gente precisa primeiro confessar para a gente. Si mesmo. Então, reconhecer as nossas dores, as nossas falhas, as nossas angústias, as nossas pedras. E aí Deus é fiel para nos perdoar e nos libertar, ou seja, a gente está livre para começar de novo, para ter uma nova vida. Que lindo, Cláudia. É lindo, não, é lindo a constatação de ver que a ciência e a fé, elas caminham juntas. Caminham juntas. A espiritualidade caminha juntas. E isso respeita a complexidade da vida humana, né? Quando terapeutas, médicos querem prestar ajudas e cuidados, né, a quem sofre, não se deve desconsiderar que é uma pessoa inteira que carrega em si, né, uma visão de mundo, uma espiritualidade, e que isso precisa de fazer parte dessa fórmula, né, da busca de uma cura ou de um alívio para a sua dor.
Então, é cada vez mais inegável, né, de que muito desse conhecimento secular, de várias das religiões, de várias das filosofias, elas podem ser hoje atualizadas no sentido de que a ciência as comprova, as verifica por meio de métodos científicos, e vários temas sagrados para diversas das religiões cada vez mais fazem parte do cardápio de opções terapêuticas atuais para enfrentarmos e sobrevivermos a um mundo de altíssima mudança, numa velocidade vertiginosa. Então, temas como a importância da fé, da compaixão, do perdão, são alguns dos assuntos que movem pesquisadores no mundo todo, entendendo como que o cérebro, como que o comportamento, as emoções e a nossa mente, elas podem ser favorecidas quando a gente não negligencia esses aspectos por tanto tempo reconhecidos pelo caminho espiritual. Que coisa mais linda, né? Então, perfeito. Já entendemos que funciona. Primeiro passo, reconhecer as nossas dores, reconhecer que temos pedras, né? As nossas lutas. Isso. E aí, é da nossa natureza. Se a gente acolher, a gente consegue partir para essa renovação. Existe até um ditado, né, um pensamento bastante comum na área da psicologia, que diz que aquilo que a gente resiste normalmente persiste. Então, é natural, é normal que a gente resista a entender e aceitar as nossas imperfeições cotidianas, mundanas, né? E muitas vezes isso leva um caminho gigantesco na nossa vida para a gente entender que, assim, talvez parte do sentido da vida é descobrir que, assim, a vida não precisa de ser perfeita para ser uma vida boa, né? De ter um horizonte mais distante, né? De ter uma meta mais grandiosa, para que a gente possa acordar no dia a dia com essa certeza de que é um tijolo por vez, resolvendo, acolhendo um problema por vez. Os problemas, eles devem fazer parte da vida, mas não para que a gente possa paralisar, mas sim para que a gente possa nos reconhecer como seres em situação de crescimento. E aí o crescimento, você tem diversas camadas, do espiritual ao psicológico, mental, neurológico, comportamental, né? A gente às vezes usa até para os alunos essa analogia que o ser humano é como uma cebola com várias camadas de complexidade, e cada vez, momentos, estágios da nossa vida, a gente tem alguma profundidade, né? Sem abrir mão dessa grande sabedoria que vem das religiões, que vem do mundo da espiritualidade, né? Para a gente entender que, assim, muitas vezes, antes da ciência moderna, o homem já tinha acesso a este conhecimento e que hoje está sendo recuperado e colocado em prática. Muito do que a gente faz hoje nos consultórios mais modernos, usando estratégias baseadas em evidências científicas, é falar sobre técnicas que aumentem a capacidade de reflexão, de se viver o momento presente, né? Às vezes a gente tem um sintoma tão desagradável, uma sensação de falta de ar, uma sensação de angústia, né? Tão comum na sociedade. O que a gente preconiza? Antes de você querer desaparecer, porque se você tomar um remédio, vai desaparecer. Só que vai reaparecer depois que o efeito do remédio acabar. Hoje a gente tem práticas onde você cria um caminho possível para abraçar esta angústia num lugar seguro, de uma forma segura, para que você possa reconhecer que as lacunas da tua existência são motivadores para você rever e talvez se formar um ser melhor. Gente, eu vou lhe falar, é muito bacana conversar. Eu não sei se você consegue acompanhar, se faz sentido para você esse papo muito cabeça aqui que a gente está tendo, mas muito precioso, porque é isso, né? Imagina, enquanto o mundo está voando, a gente está entendendo que está voando por um lado, mas a gente precisa resgatar aqui, ó, o primitivo de outro.
Agora vem cá, porque o Armando continua aqui. Você que tem perguntas, que bom. A gente vai colocar algumas perguntas aqui no vídeo wall. Eu tenho certeza que a pergunta de alguém é parecida com o que tá aí te angustiando. Você vai ter a resposta da mesma forma. Tava com saudade de vir aqui, viu, Que Cláudia? bom, porque demorou, né, pra você voltar. Volte mais vezes, não é pra demorar tanto, não. Gente boa, eu gosto que venha bastante. Eu adoro o clima curtem, daqui, né? o clima da Rede Vida. Eu sou muito grata a Deus, porque isso aqui é um presente, né? E o tanto que eu aprendo aqui? Ó, né? Perfeito. Aprendo muito. E eu quero que você aprenda também e coloque em prática, porque se a gente aprende e coloca em prática, a vida da gente vai ficando boa, viu? A gente começa a fazer melhores escolhas e tem consequências melhores, obviamente. O Rafael Araújo diz: sinto que estou sempre perdido e frustrado profissionalmente. O que posso fazer para mudar isso? Olha só, nesse mundo de excesso de informação, quem não se sente perdido e desorientado? Eu acho que um norte para a grande maioria das pessoas, sejam estudantes, sejam já profissionais nas suas áreas, é que a gente também tem que, primeiro, ter momentos onde a gente se desconecte um pouquinho dessas várias ondas de informação, para que a gente possa ter essa reflexão do tipo assim, o que eu estou fazendo faz sentido? É isso mesmo? Me sinto pleno na minha profissão, no meu trabalho, na minha casa? Então, assim, é preciso, num mundo com muita informação, a gente saber diminuir o volume para poder se ouvir. E se ouvir significa, muitas vezes, descobrir que a gente pode estar seguindo um caminho que é nosso, como a gente pode estar seguindo um caminho que não faz mais sentido. Essa é a primeira reflexão para a gente buscar uma mudança. Então, não é ficar lá navegando de site em site de informação, porque hoje é muito comum a gente ser aprisionado nas tendências. Então, a gente corre atrás, às vezes, de uma informação e você tem 100 ideias fantásticas do que fazer. Às vezes, o que está faltando é poder entrar em contato com esse silêncio, né, para perceber até onde você chegou e se isso ainda continua fazendo sentido ou não. Isso é um trabalho pessoal, mas isso é um trabalho que pode ser dinamizado, que pode ser melhorado com a busca de uma ajuda profissional também. Perfeito, muito bom. Daniela diz: passei por um período muito difícil e deprimido, por vários motivos. Estou tentando voltar ao normal. Por onde posso começar? Voltar ao normal, a gente não vai encontrar esse lugar. Hoje, a própria ciência diz que assim, quem busca voltar ao normal não vai encontrar esse lugar, porque esse lugar não existe, né? Muitas vezes o que nós chamamos normal são distorções, são expectativas vazias daquilo que a gente acompanha nas redes, daquilo que a gente acompanha e que a gente admira. Então, assim, aceitar as nossas anormalidades, desde que elas não sejam paralisantes, desde que elas sejam lugares onde a gente se sinta crescendo, florescendo, a gente se sente feliz, alegre, etc. Então, não existe esse lugar do normal. O que existe, o que a gente deve trabalhar para não ficar num lugar de dor e de paralisia. A gente nunca sai igual, né, depois de um período... E nem deve. A gente pisa no mesmo rio e não é nem o rio e nem mesmo a pessoa. Ou seja, a mudança é a única constância da vida. E que a gente deva abraçar essa mudança, mas de uma forma próspera, de uma forma positiva. Perfeito. A Thaís Loures, ela diz: perdi meu pai há pouco tempo. Minha irmã tem tido muita dificuldade de lidar com o luto. Como posso ajudá-la? Pois o luto já foi um tema na psiquiatria, na psicologia, e é ainda um tema bem debatido, porque ou se dá patologia para o luto, ou se acredita que é uma passagem natural da vida de todos. Eu prefiro o caminho do meio, no sentido de que, assim, ter o luto é valorizar a perda de alguém que teve e tem muito significado na nossa vida. Claro que a gente espera que a gente não vença o luto, mas que a gente consiga acomodá-lo de uma forma que ele também não traga mais paralisia e nem sintomas de depressão. Se percebemos que esse lugar do luto, ao invés de ficar como uma memória de alguém importante,
começa a sugar a gente como um verdadeiro abismo, eu acho que é a hora de procurar ajuda, porque para algumas pessoas ele pode suscitar outros quadros, como depressão. E no caso da irmã, ela precisa falar para a irmã procurar ajuda? Sim. Essa é a forma que ela pode ajudar a irmã? De perceber que assim, o luto por si só, ele é um processo natural de todos nós, né? Só que existem lutos que a gente não consegue crescer, a gente não consegue continuar vivendo. Esse é um sinal que inspira cuidados. Tá? E às vezes é uma sessão, uma conversa. Já faz a irmã entender de outra forma, né? Perfeito. Obrigada, doutor. Olha, doutor Armando Ribeiro está no Instagram. Olha só, mudou, hein? Ribeiro.psi, não é esse? ArmandoRibeiro.psi. Uma vez você me perguntou, teu Instagram tá muito diferente. Eu falei, não, eu vou mudar para ficar mais simples agora, Cláudia. ArmandoRibeiro.psi. É ótimo, né? Esse é fácil da gente encontrar agora. ArmandoRibeiro.psi. Cláudia, Deus te abençoe da cabeça aos pés. Uma ótima sexta-feira santa. Uma linda Páscoa para você e para sua família. E até a próxima, tá bom? Obrigado.